Martin, olá todo mundo. É uma honra e um prazer estar aqui com o Martin para ouvi-lo, para conversar com ele sobre o livro que vai ser publicado em breve no Brasil. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou parte da Brotherhood, que é uma comunidade de homens que tenta trazer homens para conversar e discutir questões de masculinidades e o que é ser um homem hoje, quais são os desafios, o que nós devemos prestar atenção aqui. Eu fiquei muito honrado porque a gente teve contato com esse livro que o Martin escreveu em 2018. Ele é um dos coautores do livro, junto com o Paul Fuller. O livro vai ser publicado pela Bambual em agosto, no Brasil. Esse webinar é um dos eventos que vai promover essa publicação. Eu estou falando de Campinas, São Paulo, no Brasil. Novamente é uma honra ter o Martin com a gente. Eu não quero tomar muito do tempo, então é melhor a gente ouvir ele e o que ele tem para compartilhar com a gente hoje. Martin, seu sobrenome é Holtman, que significa o homem das florestas. Achei divertido saber isso. Diz muito sobre você já, no seu nome. Eu sei que você é um professor, que tem um doutorado, que você é um pesquisador, mas eu gostaria que você se apresentasse da maneira que você preferir, que você falasse um pouco sobre você e de onde você está falando, onde você está agora. E também, se você puder, que você falasse também sobre a motivação para escrever esse livro. E, novamente, obrigado. Fico feliz de estar com você hoje. Obrigado a todo mundo pelo convite. Obrigado a todo mundo que está ouvindo, seja agora ou depois. Meus pés estão tocando o solo em Gothenburg, na Suécia, algo assim. É um dia ensolarado. Eu estive na floresta correndo hoje. Eu fui nadar com um amigo ou amiga meu. Nós estávamos falando sobre masculinidades, sobre algumas músicas também, coisas assim. Eu sou professor associado na minha vida profissional, na Suécia, né? Eu não vou falar muito mais sobre a minha vida profissional, vocês podem procurar mais na internet para essas informações. Eu também sou pai de um filho de 16 anos. Minha parceira, o nome dela é Ellen. Eu já vivi em muitos lugares na minha vida. Eu cresci em uma cidade pequena, na Suécia. E aí eu me mudei para uma cidade maior, também na Suécia. Waze, algo assim, uma cidade mais ampla. E eu fiz meu curso universitário eu fiz lá, e depois eu me mudei para uma zona rural, uma região, um lugar, né, uma universidade em que eu pude trabalhar e conhecer pessoas que fazem trabalhos de desenvolvimento. Nós ficamos lá nessa vila, nessa região, por 10 anos, agora em Gothenburg, é a segunda maior cidade da Suécia, é onde eu trabalho, mas nós vivemos nos arredores de Gothenburg, que é mais próximo das florestas e dos lagos daqui. Isso é algo muito bom para mim, eu penso. Então, isso é o que eu tenho a dizer sobre mim, sobre o meu contexto. E a motivação de por que nós escrevemos esse livro. Embora a motivação possa ser entendida como uma motivação mais profissional, na minha vida acadêmica, no final do meu doutorado, eu fiquei interessado
na figura do Arnold Schwarzenegger. Porque o Arnold Schwarzenegger, para minha surpresa, ele era descrito como um herói ambiental na Suécia na época. Ele, ele foi apresentado assim como ele apresentava soluções tecnológicas como uma solução para a crise ecológica. Essa maneira de abordar uma questão tão ampla, tão ampla quanto a questão climática, como simplesmente uma questão tecnológica, é uma forma que é entendida como a maneira ecomoderna de lidar com essa questão. E eu entendi e analisei o Arnold Schwarzenegger como a incorporação dessa forma da masculinidade ecomoderna. Foi como eu entrei nesse campo de estudos sobre masculinidade e estudos ambientais. Foi através de uma espécie de uma surpresa de saber que o Arnold Schwarzenegger era um herói ambiental na Suécia. É algo que não encaixava muito bem na política de gênero, tal como eu conhecia, e da maneira como eu pensava que era a maneira como homens e a masculinidade eram entendidos na Suécia. Mas quando você analisa a masculinidade ecomoderna, faz muito sentido. Essa é a maneira como muitos homens pensam sobre questões ambientais. São questões que devem ser consertadas por tecnologias específicas. Uma abordagem que deixa de lado a visão mais ampla do conjunto, a transformação mais ampla da sociedade como um todo, que é necessária. Então, eu fiquei interessado na negação da mudança climática, também como uma questão de masculinidade. Tem um grupo na Suécia que difundia desinformações na Suécia sobre essa questão climática. Ele tinha valores tipicamente masculinos. Por exemplo, eles separavam muito fortemente natureza e cultura. Eles pensavam que os homens deveriam estar no topo da pirâmide na sociedade, especialmente homens brancos e velhos, cis, heteronormativos, e também que a sociedade moderna industrial precisa do uso ah, da energia que vem do petróleo ou a energia nuclear, que essa fosse a solução para os desafios que nós enfrentávamos. Então, esse grupo de homens foi meu segundo interesse acadêmico. Meu ponto de entrada acadêmico no tema da masculinidade em conexão com o ambiente. Homens que negavam os desafios nos quais nós estamos, os desafios que nós temos. E aí, pensando sobre o Arnold e sobre esses negadores da mudança climática, eu fiquei curioso. O que seria uma masculinidade positiva aqui? Como a gente pode pensar sobre identidade de gênero e performatividade de gênero que pudesse fazer uma diferença positiva, tanto sobre igualdade de gênero quanto sobre as questões ambientais? Então, fazendo uma análise crítica do ecomodernismo e desses ganhadores de pão industriais, que é como eu chamo, eu fiquei um pouco obsessivo com a questão que é como poderia ser uma forma positiva de masculinidade? Como se poderia pensar e entender essa possibilidade? Daí nós entramos no tema das masculinidades ecológicas. Então, a gente reuniu as análises ecofeministas de diferentes linhagens, mas também tentativas de pensar homens com uma diferente conexão com a Terra ou com um diferente entendimento de como a sociedade pode ser transformada. Então, essa é a história de fundo, o contexto acadêmico. Uma história pessoal é que eu fiquei doente em 2007 e isso confrontou a minha masculinidade, por assim dizer, confrontou toda a minha identidade. Como um homem que poderia superar todos os problemas e controlar tudo.
que não precisava falar tanto sobre emoções, sobre esse tipo de coisas. Essa doença me confrontou como uma pessoa. Quando eu entrei num processo de me fortalecer de novo dessa doença, me recuperando dessa doença, fui muito para florestas e ah, comendo cogumelos e morangos, pequenas frutas. Eu me separei um pouco desse mundo industrial moderno. Então, isso foi uma experiência de outras formas de relacionamento com o meu próprio corpo e comigo mesmo. Eu também encontrei essa organização feminista e as pessoas da Men for Equality, Homens pela Igualdade, na Suécia. Então, esses encontros também foram importantes para me fazer ver que eu precisava fazer isso como uma jornada pessoal, não só uma jornada acadêmica. Então, isso é um pouco do meu contexto, da minha formação e da minha motivação. Essa é a jornada por trás da minha história. Obrigado, perfeito. No livro vocês dizem, nós temos o ganhador do pão, assim, o provedor industrial. E essa visão, eles promovem é uma visão de mundo que está nos fazendo consumir o planeta. Uma outra linhagem, uma outra abordagem são os ecomodernos, como Arnold Schwarzenegger, que estão tentando corrigir os caminhos, mas eles tentam resolver por meio da tecnologia. Então, você poderia falar, em comparação com essas duas caracterizações, o que é a masculinidade ecológica? Tem uma similaridade com os ecomodernos, mas qual seria a diferença e qual é a importância dessa proposta para o mundo agora, para a época em que nós estamos vivendo? Então, primeiro eu posso falar algo sobre ecológico e sobre a masculinidade. A parte da masculinidade está no plural, o que significa que todos os corpos ou indivíduos que estão colocando em prática, exercendo as masculinidades ecológicas, eles não são os mesmos, nem estão fazendo da mesma maneira, de uma maneira exatamente igual. Então, há uma pluralidade. Há diferenças em relação a isso. Então, nós, como seres humanos, nós somos um pouco diferentes uns dos outros. Quanto à parte ecológica, porém, esse termo diz algo sobre a nossa interconexão. Nós temos a ecologia dentro de nós e nós temos a ecologia do lado de fora de nós, assim, por assim dizer. Então, a água, por exemplo, é cerca de 60% do nosso corpo e o oxigênio que nós respiramos é importante para nos sustentar e para transportar a água e o sangue dos nossos corpos e nos dar força para que nós possamos estar vivos. Essa água e o oxigênio são uma espécie de um presente que nós recebemos dos nossos companheiros não humanos desse planeta, aqueles com os quais nós vivemos juntos. Então, a parte ecológica enfatiza que nós estamos vivendo em habitats juntos, com outras espécies e outras plantas, e essa conexão, tanto na abordagem ecomoderna quanto na anterior, do provedor industrial, essa conexão se perde. As masculinidades ecológicas, elas reconhecem um nível ontológico profundo que nós estamos vivendo juntos com o planeta e as espécies e as plantas, e todos esses em diferentes tipos de habitats. Então, essa é a primeira coisa. Sobre os nomes, digamos assim, sobre o nome masculinidades ecológicas.
Mas isso também aponta para a compreensão, para qual precisa ser a fundação se você quer ecologizar a sua masculinidade, rumo às masculinidades ecológicas. Reconhecer que nós estamos vivendo junto com o planeta, com as outras espécies e plantas. Esse elo não pode ser cortado. Nós seríamos nada sem todos aqueles com quem nós vivemos juntos. Essa é a primeira coisa. E aí a segunda coisa sobre masculinidades ecológicas é que essa abordagem é feminista no sentido de que a igualdade de gênero está na essência do cuidado pelo planeta. É claro que isso tem uma história em que as ecofeministas, as pensadoras ecofeministas, como Carolyn Murcher, Vandana Shiva e, posteriormente, pensadoras ecofeministas como Karen Barad, Maria del Bella Casa e outras. Eu estou falando de nomes um pouco aproximados. Shirley MacGregor foram pensadoras muito importantes para mim e para outros atores. A gente não teria como escrever esse livro sem elas. Elas enfatizam que a igualdade de gênero e a igualdade para todos os gêneros precisam ir juntas. Porque o sistema com o qual nós estamos enredados é o patriarcado movido por energia de origem fóssil. Se a gente tentar mudar só a fonte de energia, a gente continua preso dentro do patriarcado. Então a gente precisa, se você olhar as empresas petrolíferas, por exemplo, ou aqueles políticos que não querem realmente assumir os desafios, eles estão muito próximos, eles são juntos. A gente precisa mudar as duas coisas ao mesmo tempo. A recusa de mudança climática e de gênero. Então, o feminismo ele está no coração das masculinidades ecológicas. E também nos importarmos, cuidarmos de mais do que nós mesmos. Então, um cuidado que a gente pode falar em relação à terra, uma forma mais ampla de cuidado, e também no seu reconhecimento de que você está convivendo em habitats com diferentes espécies, diferentes plantas e animais. Fica evidente que você também precisa, então, ampliar o seu cuidado, ampliar o seu círculo de preocupação, por exemplo, pela terra, pelo solo, pelas plantas e animais também, para que eles também possam viver boas vidas conjuntamente. Então, esse tipo de cuidado é importante, esse tipo de interesse é importante para as masculinidades ecológicas. Mas também, a gente também poderia falar em uma espécie de um autocuidado para o indivíduo. Porque a gente sabe que o macho man, o machismo, ou esse provedor industrial, ou aquilo que às vezes chamam de masculinidade tóxica, a gente chama de provedor industrial ou da modernidade, da ecomodernidade. Essas abordagens, essas formas de existir afetam os homens de uma maneira negativa. Então, as masculinidades ecológicas, elas são também um chamado para que os homens tenham mais coragem e mais vulnerabilidade em relação às suas emoções e que possam compartilhar o que eles pensam em profundidade com amigos e amigas em círculos e também ouvir uns aos outros quando eles estão compartilhando. Nesse contexto, creio que só amigos mesmo. Como eles estão se sentindo. Então, eu penso que isso tem uma grande importância também nas masculinidades
ecológicas. Então, essas 4 coisas que eu disse agora, a natureza dentro e fora de nós mesmos, o cuidado mais amplo do que apenas com seres humanos, já que nós estamos coexistindo, a equalidade de gênero, a abordagem feminista e também o autocuidado, o cuidado com a escuta e o cuidado com a vulnerabilidade com as suas emoções. Essas coisas eu diria que são a essência das nossas masculinidades ecológicas. Obrigado. Eu queria te perguntar muito brevemente sobre o cuidado. Eu penso que o cuidado é uma parte central do livro, de todo o seu trabalho, e tem a ver também com a história sua, que você compartilhou com a gente, por exemplo, a sua história, seu processo de recuperação. Na nossa sociedade, o cuidado é, de modo geral, associado com as mulheres, enfermeiras, psicólogas, como se o aspecto feminino fosse responsável pelo cuidado e o aspecto masculino não fosse associado com o cuidado. E aí você está dizendo que os homens deveriam cuidar de si mesmos e que eles também deveriam se cuidar e se importar, cuidar dos outros e cuidar do planeta. Então, os homens também precisarem se cuidar é parte do que você está dizendo. Sim, esse é o nosso ponto de partida do nosso livro. Os homens têm a mesma capacidade de cuidar que as mulheres, de maneiras similares, que é como as mulheres, como nós entendemos que as mulheres fazem, historicamente foi esse o entendimento. E os homens têm essa mesma capacidade. Nós pensamos que essa divisão entre o que pode ser chamado do o estereótipo das mulheres cuidadoras, que é cuidar das crianças, do lar, cuidar dos idosos, esse tipo de cuidado. E o estereótipo do cuidado feito pelo homem, que seria o provedor industrial, que ganha o pão da casa, que trabalha duro e traz o dinheiro para casa e constrói uma casa, esse tipo de coisas. Nós pensamos que esses estereótipos deveriam ser questionados. Talvez as fronteiras deveriam ser um pouco diluídas. Não significa que a gente não precisa desses 2 tipos de cuidado. A gente precisa cuidar desses relacionamentos nos nossos ambientes próximos e a gente precisa se preocupar e cuidar dos relacionamentos nessa escala mais ampla na sociedade. Mas nós pensamos que essa divisão ela não é boa, tanto para as mulheres quanto para os homens, ou para todos os gêneros, porque essa divisão cria uma divisão na sociedade. Essa divisão na sociedade não é útil para nós, porque nós precisamos que todo mundo cuide e se importe tanto quanto for possível. E nós estamos direcionando os nossos esforços, focando no aspecto de homens e da masculinidade, porque a gente pensa que esses grupos são os que mais precisam aprender isso na situação em que nós estamos. Eles precisam dar mais passos, passos maiores, precisam fazer mais esforços para realmente abrir mão desse estereótipo do provedor industrial. Estar, por exemplo, mais próximos das crianças e dos amigos e amigas e mais próximos da natureza, de uma maneira que esse cuidado também possa ser expandido. É algo assim. Obrigado. Você falou bastante também sobre o feminismo, e uma das influências é o ecofeminismo. A sua fala sobre esse aspecto de cuidar. E no livro você fala também sobre decolonização, sobre uma masculinidade decolonial. Mas o livro foi escrito por você e pelo Paul, e vocês são homens brancos do norte global. Eu também sou um homem branco, mas do sul global. Então, qual é o público-alvo desse livro? É apenas para homens? Todo mundo pode se beneficiar dessa leitura? Quem é o público-alvo do livro? É uma boa pergunta. E sim,
tanto eu quanto o Paul somos caras brancos de países do norte global, ainda que o Paul seja da Austrália. Ele é da parte sul da Terra, se a gente olhar dessa maneira. É claro que a Terra não tem realmente um norte e um sul. Na antologia que foi publicada na sequência do livro Masculinidades Ecológicas, que é Homens, Masculinidades e a Terra, Men, Masculinities and Earth, nós estamos tentando criar o espaço nesse livro para pessoas acadêmicas e para experiências e jornadas que venham de todas as regiões do globo, do planeta, que também são parte dessa conversa sobre masculinidades ecológicas. Porque, como você apontou, se nós, homens brancos do norte global, estamos escrevendo esse livro, isso também vem com a nossa bagagem. Nós temos consciência disso. Então, a gente quer, na antologia que está sendo publicada em sequência, ampliar essa conversa, para que ela seja mais ampla e mais profunda e global quanto for possível. Essa nova antologia, Men, Masculinities and Earth, tem muito mais diversidade. Ainda que nós estejamos focando na discussão sobre masculinidades ecológicas. Mas, sim, o público-alvo desse livro, Masculinidades Ecológicas, nós pensamos sobre as masculinidades ecomodernas e os provedores industriais, bem como as masculinidades ecológicas, esses três formatos, como todas elas estão presentes em todos os indivíduos de maneiras variadas. Então, pode ser iluminador também para pessoas queer, pessoas LGBTQ, para pessoas de todos os gêneros, também para homens e mulheres cis. Pode ser iluminador em alguma maneira ler o livro. Se você pensar alguém como Margaret Thatcher, por exemplo, no Reino Unido, primeira-ministra, ela incorporou essa masculinidade provedora, essa ideia, ainda que ela seja uma mulher cis. Então, analiticamente, essas três maneiras de compreender as coisas, você pode pensar sobre todos os gêneros e fazer análises com esse referencial. Porém, com isso dito, eu penso que o grupo, o foco do livro é o público que se reconhece como homens e ou aqueles que querem saber mais sobre masculinidades e o aspecto ambiental. Mas nós temos a ideia de que os homens, como um grupo, precisam se importar e cuidar mais, precisam reconhecer as suas masculinidades e reconhecer esse tema na conexão com questões ambientais. E o objetivo é também encorajar os homens a se engajar no processo de radicalização ecológica. Então, o foco é todos aqueles que podem reconhecer que, ok, nós estamos em uma bagunça aqui, uma confusão no nosso planeta, uma situação difícil. Eu quero saber por que nós estamos nessa situação e eu quero fazer algo a respeito. Todas as pessoas que se sentem assim são o público-alvo, mas especificamente se você tem aquela sensação de que o feminismo e o ambientalismo têm conexão, esse livro vai aprofundar o seu conhecimento sobre isso. Ele vai te dar ideias concretas de como proceder. Então, eu diria que esse é o público-alvo.
nós esperamos que chegue nessas pessoas. Legal. E sobre esses homens que já estão tentando se engajar e fazer algo, eu tenho uma pergunta bem pessoal sobre mim, que eu realmente apreciei o livro porque você e o Paul falam sobre vocês mesmos, sua história, e aí trazem muitas teorias e fazem uma mistura. Então, vocês trazem muitas... Vocês juntam as experiências e as teorias para construir as masculinidades ecológicas. E vocês também trazem práticas. Vocês encorajam que as pessoas ajam e sugerem práticas. Eu gostaria de perguntar se você tem algum insight sobre como grupos de homens deveriam abordar o livro, como eles deveriam usar o livro e usá-lo como uma ferramenta para talvez aprofundar a conversa na direção das masculinidades ecológicas, mas também para entender como trazer outros homens para essa conversa. Pessoas que realmente estão mais conectadas com a figura do provedor industrial ou a abordagem ecomoderna. Como fazer? Obrigado pela pergunta. Essa tem sido a minha paixão desde que eu publiquei o livro. Nós publicamos o livro em 2018, que é co-criar, junto com a organização Men for Gender Equality, diferentes tipos de materiais educativos, em que nós encorajamos diferentes tipos de práticas para encontrar maneiras que nós chamamos do processo de ecologização, para que essas pessoas possam se aproximar mais de um tipo de masculinidades ecológicas. Nós temos no livro o que nós chamamos de Homens na Crise Climática, e as instruções nesse livro são muito similares com o que você, Luiz, e o grupo Brotherhood têm feito. Nós propomos 4 sessões, encontros de 4 sessões, em que nós trabalhamos em um ambiente pequeno, uma sala pequena, em que vocês têm um círculo de compartilhamento. Vocês compartilham questões sobre como vocês se sentem com a crise climática. Todo mundo é convidado a falar do coração e todos os outros apenas ouçam. E aí a gente circula com essa fala, escuta, e aí tem uma segunda e uma terceira pergunta. E nós organizamos no Permaculture Garden, no sul de Estocolmo, Jardim de Permacultura. E nós reunimos essas ideias de permacultura, de como trabalhar com a natureza, junto com esse tipo de conversas. Então, a partir desse grupo pequeno, a gente tem o que a gente chama da sala maior. Então, tem a sala pequena e a sala maior. E na sala maior, nós podemos ter discussões e conversas sobre questões como nós podemos crescer para resolver essas crises? Como a gente deveria resolver essa crise? E aí nós nos reunimos de novo no grupo pequeno e compartilhamos histórias mais pessoais. A gente faz esse ciclo 4 vezes. E conectamos com diferentes tipos de atividades. Do segundo para a terceira vez, por exemplo, nós temos um dever de casa, do segundo para o terceiro encontro, que é usar a comida da sua própria horta ou de vizinhos e vizinhas para cozinhar para toda a sua família. Então, isso é uma tarefa prática. E nós também temos outras sugestões, que é plantar uma árvore, e outros tipos de práticas em que você trabalha juntando as ideias com a fala e tudo mais, o pensamento com o seu corpo, com ações de corpo. Isso é o que nós chamamos de Homens na Crise Climática. Isso está no livro para conversas sobre masculinidades e o período em que nós estamos. Então, isso é um exemplo.
de abordagem que nós estamos fazendo. Nós temos um paper também, um artigo gratuito para ser baixado, que se chama algo como Earth Care and Masculinities, Terra, Cuidado e Masculinidades. Nós temos uma versão mais de choque disso, que é vamos falar sobre masculinidades. Aqui nós temos cartas de conversa como imagens que você coloca numa mesa, vocês colocam, e aí você escolhe algumas dessas cartas. Então pode ser, por exemplo, um carro elétrico, um homem que está regando uma planta, pode ser uma fábrica com fumaça. E a partir dessas cartas de conversa, vocês falam sobre as suas masculinidades, sobre a sua masculinidade em conexão com essas cartas. Estão descrevendo a sua conexão com esses diferentes tipos de masculinidade. Então, isso também são as cartas de conversa. E nós publicamos também um livro em quadrinhos. Também é uma forma de começar a conversa, um álbum de quadrinhos, em que a gente lê um quadrinho sobre o Arnold Schwarzenegger, por exemplo, ou sobre justiça climática, e aí tem umas perguntas conectadas. Infelizmente, esse álbum só foi publicado na Suécia, em sueco, mas os outros materiais estão em inglês também. Nós temos feito webinars, nós trabalhamos também com a organização Men Engaged, em um nível global, para fazer webinars. Então, uma das minhas grandes paixões é ter educações e pedagogias alinhadas com o pensamento das masculinidades ecológicas. Acho que nosso período está chegando ao fim aqui. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu fiquei muito surpreso, porque a gente tem uma caixinha aqui na Brotherhood, a gente tem também uma caixinha que é bem parecida, com muitas perguntas parecidas. Então, quando você falou, eu não acreditei. Nossa. Depois eu gostaria de compartilhar contigo. É maravilhoso. Tem a ver com o que você falou antes da gente, quando a gente estava conversando antes de entrar aqui. É interessante ver como coisas feitas em diferentes regiões do mundo vão se encaixando, né? E falando sobre isso, Martin, eu estou falando disso porque eu acho que é muito importante que a gente se conecte, porque tem muitas pessoas alinhadas com o que você está falando no livro. Aqui no Brasil, por exemplo, há 2 semanas nós tivemos o assassinato de Dom Phillips, que é um jornalista ambiental, e o Bruno Pereira, que era um funcionário público, um indigenista, e eles foram assassinados na Amazônia. Eu penso que o Dom Phillips foi o primeiro jornalista que foi assassinado na floresta, né, não no ambiente urbano. Então, a gente está vivendo questões muito sérias na Amazônia agora, muitas ameaças acontecendo. E no Brasil, nesse momento, nós estamos falando sobre muitos casos de estupro, por exemplo, muitos deles aparecendo em público. Então, nós estávamos falando sobre masculinidade em 2017. Na época, nós tivemos um documentário muito importante sobre masculinidade e muitos grupos foram formados e as questões foram trazidas à tona. E a gente tinha uma sensação assim, as coisas estão começando a melhorar. Aí nós tivemos em 2018, nós tivemos o presidente eleito, Bolsonaro, que está aqui agora, que está ampliando a destruição da Amazônia e do ambiente. Você escreveu o livro em 2018, Trump já estava eleito. Então, a minha curiosidade é, como você vê o mundo hoje? Porque desde que você escreveu o livro, talvez houvesse um outro contexto. Você já tinha o Trump, mas tinha uma expectativa de uma melhora acontecendo. Eu não quero trabalhar com esperança, mas você tem
alguma coisa que você vê do contexto hoje? Você poderia dividir como você está vendo o mundo hoje, desde que você escreveu o livro, e como você está olhando para as masculinidades desde então? É, ótima pergunta. Eu fui muito inspirado por um dos livros que a Bambual publicou, que é o livro da Joanna Macy. Então, eu estava pensando sobre esperança ativa. Eu estava pensando sobre esse tema das masculinidades ecológicas como uma forma de esperança ativa incorporada. Então, a gente fala de transformação, você faz, mas você também fala sobre isso. Então, nesse sentido, simplesmente ter essa conversa, poder saber o que vocês estão fazendo, e todas as pessoas no Brotherhood estão fazendo no Brasil, me deixa encorajado. Eu tenho uma sensação de esperança ativa surgindo em mim, porque vocês estão fazendo coisas e nós estamos fazendo coisas. Então, eu gostaria de separar um pouco o que nós estamos fazendo e qual é o nosso objetivo, começando na vida cotidiana. Então, num certo sentido, eu gostaria de separar com a análise do que está acontecendo. Porque se a gente olhar para o que está acontecendo, nós temos a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o Putin é muito uma incorporação dessas masculinidades dos provedores industriais. Na Rússia, eles estão dizendo explicitamente, eles estão sendo explícitos de que eles querem crescer mais, plantar mais trigo, por exemplo, plantar mais coisas em outras partes da Rússia, e agora eles estão destruindo as plantações da Ucrânia, por exemplo, esse tipo de coisas, os campos ucranianos. Os últimos as últimas os últimos relatórios, eles são sobre masculinidades, eles são muito assim, eles são muito pesados. Eles indicam que não tem muita coisa positiva acontecendo em muitos sentidos. É importante nós sermos honestos quanto a isso e também reconhecer os sentimentos que vêm, que surgem na gente com esse reconhecimento. Nessa primavera, eu estava escrevendo outro livro que tem o título Obstrução Climática. Como a negação e a postergação de ação estão devorando o planeta, engolindo o planeta. Então, a luz desse livro é muito escura, muitas trevas. Então, para concluir, sim, nós precisamos ser honestos sobre os desafios que nós estamos lidando, com que nós estamos lidando. Aqueles dominantes na política e nas empresas, nas grandes corporações globalmente, eles estão e têm estado por muito tempo e continuam a colocar a humanidade na trilha do ecocídio. Estão destruindo o planeta. A gente precisa reconhecer e ver isso, porque aí nós podemos também, talvez, fazer alianças, dar forma a ideias, criar grupos e livros transformadores, para que nós possamos também ser essa esperança ativa, ser a transformação que nós realmente precisamos, todos juntos, para que a gente possa se trazer em algum caminho que avance, que olhe para frente e que crie uma energia, um processo positivo também. Então, essas são as possibilidades que eu vejo, pelo menos para mim. Aqui o Forest for Futures, esses movimentos globais, eles são realmente cruciais na minha mente. E se eu puder fazer
uma pequena parte desse trabalho, contribuir uma pequena parte, escrever e pensar sobre as masculinidades ecológicas, gerar algum tipo de esperança ativa também. Isso é bom. Esperança ativa, obrigado. A Bambal publicou Esperança Ativa no Brasil. Martin, eu acho que nós estamos chegando ao fim do nosso encontro. Nosso tempo está se esgotando. Muito, muito obrigado por tudo. Eu gostaria de te deixar um tempo livre, caso você queira adicionar alguma coisa, dizer palavras finais, antes de nós encerrarmos a conversa. Eu fiquei muito feliz de que você trouxe a questão de como usar o livro, em um certo sentido. Eu penso que há uma possibilidade, seja começar onde nós estamos. Então, a gente pode começar lendo, mas também reunir com amigos e colegas para realmente compartilhar as ideias sobre o livro, mas também compartilhar sobre onde nós estamos com as nossas masculinidades e que direção nós queremos tomar. Então, eu gostaria de enfatizar que eu fiquei muito feliz de receber essa pergunta, porque é importante que a gente trabalhe de maneiras práticas com essa abordagem. Então, obrigado. Eu vejo que tem alguns membros do Brotherhood que estão já se reunindo para ler esse livro juntos. Eles estão participando aqui. Gostaria de te agradecer, Martin, dizer que o seu trabalho é muito importante. Ele já tocou a mim e a muitas pessoas no Brasil. Fico muito feliz que esse livro esteja sendo publicado pela Bambual aqui. Ele vai ser positivo para muitas pessoas. Obrigado pelo seu trabalho, pelo seu tempo. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui hoje, nos assistindo ao vivo, e quem está assistindo a gravação também. Não sei se a Isabel da Bambual gostaria de dizer alguma coisa antes de nós encerrarmos. Obrigado, obrigado a todo mundo. Obrigado, Luiz, obrigado a todo mundo. Então é isso. Obrigado a todo mundo e Martin. Tchau.